Glúten, o tema do vídeo de hoje é sobre glúten. Aí vocês vão falar, mas Murilo, o que você vai falar sobre glúten se você fala de dor física? Exatamente, eu vou explicar para vocês quais são as relações de uma proteína inflamatória que você consome frequentemente e dores físicas. Você vai entender que dor que você pode ter, ou talvez você esteja sentindo essas dores e não sabe que vem do glúten, ou possivelmente vem do glúten, tá? Então eu vou explicar para vocês as conexões todas que esse glúten vai fazer no seu corpo e que tipo de dor física isso vai gerar e como que você pode saber fazendo pequenos testes em casa. Sim, eu vou ensinar você a fazer testes em casa até o final do vídeo, que vai fazer você ter segurança que vem disso, beleza? Então vamos comigo que eu vou te ajudar bastante nesse vídeo. O meu nome é Murilo José Tambosi. Se você não me conhece, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, sou ortomolecular, trabalho com toda essa visão da fisioterapia, da abordagem natural, da medicina funcional, né? Então, o meu canal aqui é para falar sobre saúde, de um modo geral, como vários outros canais aqui na internet, porém direcionando a sua saúde física. Então, se você tem dor de cabeça, dor cervical, dor nos ombros, dor na coluna, dor no quadril, dor em qualquer lugar do corpo, dores que estão acima disso, eu vou falar sempre para você qual é a causa primária do seu problema, o que é que começa esse problema, como que você entende que isso é o que começa esse problema e como resolver na raiz do problema. Nada de passar a mãozinha na cabeça do paciente, dar remedinho, enfiar um monte de nutracêutico ou qualquer estratégia que seja apenas para aliviar. Nós vamos falar de começo, meio e fim, que é o que um tratamento deveria fazer. O tema que eu separei para o vídeo de hoje é glúten, tá? É um tema bastante polêmico, tem bastante conteúdo na internet e aqui você vai entender que dores físicas ele gera, ok? Se você quer saber mais sobre esse conteúdo ou de conteúdos similares a esse, que tenham conexão com dor física e tudo mais, aproveita, se inscreve no meu canal, clica no botãozinho aqui embaixo, ativa o sininho, deixa as notificações ligadas e óbvio, né, pessoal, divulga esse material com as outras pessoas da sua família, porque com certeza muita gente come alimentos que tem glúten, você provavelmente é uma das pessoas que consome, né, e não sabe que essas dores podem vir daí, beleza? Então vamos para o conteúdo do vídeo. A primeira coisa que eu sempre começo os meus vídeos é explicando o que é cada parte desse contexto, né? Então, o que é o glúten? O glúten é uma proteína inflamatória, uma proteína que tem em alguns alimentos, eu digo inflamatória porque no organismo ela não é benéfica, né? Ela é uma proteína de alguns alimentos, principalmente pães, né? O trigo, a farinha de um modo geral, né? Tem também na cerveja, na cevada e coisa e tal. E ele literalmente causa um dano, que é o que eu vou explicar para vocês, principalmente no intestino delgado e no intestino grosso também, tá? Como que isso vai se ligar com as dores físicas, eu vou explicar no mecanismo de ação. Então você faz lá o uso diário, por exemplo, de pão, né? Se todo dia você consome o pão, esse pão vai chegar lá no teu intestino, ele não vai gerar uma boa absorção, ele vai gerar uma inflamação na parede do intestino delgado. Vou passar essa parte toda rápida, pessoal, porque a grande maioria das pessoas já viu isso, a grande maioria das pessoas já sabe disso, a grande maioria das pessoas já pesquisou coisa na internet, isso aqui é matado já, né? Então vamos pular essa etapa. Então esse glúten vai lá, vai na parede do teu intestino, lá na parede do intestino deveria ser assim fechado, vai começar a inflamar ele e criar uma hiperpermeabilidade, vai deixar ele meio furadinho, que é chamada de síndrome do intestino hiperpermeável, né? Essa irritação, olha assim. Principalmente, pessoal, do intestino grosso, tá? Eu sei que é confuso, alguns profissionais falam que é do delgado, do grosso, eu vou dizer o que eu vejo na minha prática clínica. Quando é o intestino delgado, ele é mais afetado, muito mais afetado por questões parasitas e muito pelos lácteos. Eu tenho vídeos sobre lácteos no canal. Eu estou dando uma experiência minha, de campo, tá? De trabalho, de atendimento do consultório, tá? Ah, Murilo, então quer dizer que todo intestino grosso inflamado é glúten e todo intestino delgado inflamado é lácteo? Não, não é. Nem perto disso. Mas é muito mais recorrente para o intestino grosso, tá bom? De qualquer forma, ele inflama o intestino como um todo. Então, benéfico não é para ninguém. E tudo determina do volume que você se expõe ao glúten. Depende, você come muito pão, muita massa, toma muita cerveja, óbvio que o dano vai ser muito pior, tá bom? Mas o mecanismo mais conhecido é o aumento da permeabilidade intestinal, gerar essas feridinhas no intestino delgado ou no intestino grosso, tá bom? Agora, quais são os mecanismos que mais vão gerar dor para você? Vamos começar aqui com a dor com relação neurológica. Eu vou tentar dividir em fatias para ver se talvez vocês consigam entender. Pela uma via mais neurológica, que para quem me conhece, para quem me segue no canal do YouTube, no Instagram, também lá no Instagram, sabe que eu adoro esse modelo. Gente, todo órgão do seu corpo tem uma inervação, certo? Um nervinho que comanda ele. E isso é autonômico, isso é involuntário, você não manda nesse negócio.
Então, quando o seu intestino delgado está inflamado, quando o seu intestino grosso está inflamado, o nervinho que diz uma coisa e o nervinho que diz outra, eles começam a ter um problema. Essa via, chamada de via autonômica, eu tenho uma foto sempre aqui atrás do meu consultório, vocês estão vendo aqui, o pessoal pode dar o zoom, o pessoal da edição, ela explica essa via, mas eu vou tentar fazer ela de mais sucinta para vocês aqui. O intestino grosso, pessoal, e eu vou mostrar essa relação, a inervação dele é muito mais nas lombares baixas, ali L5, L4, bem no finalzinho da sua coluna, bem lá embaixo, tá? O intestino delgado é um pouquinho para cima, mas entenda que na região da lombar, não importa nela onde, na região da lombar, vai vir nervos que comandam o intestino delgado, dizendo para ele, ora, trabalha mais, ora, trabalha menos. Existem outros nervos que vêm muito mais alto, vêm lá do seu crânio, que também fazem essa mesma atividade. Mas entenda que, sempre quando essa informação ir e vir, por onde ela passa? Porque esse é o ponto da questão da dor. Por onde ela passa? Como que uma inflamação que dói no intestino, e vocês vão ver que dói, quando palparem, vocês vão ver que dói, eu vou ensinar isso para vocês, essa informação também passa em algum lugar. Passa pela sua coluna, passa pela sua lombar. Então, as pessoas que têm inflamação crônica de intestino delgado, de intestino grosso, por consumirem, por exemplo, glúten, vão ter dores específicas na lombar, principalmente nas últimas lombares. Aí você vai se perguntar assim, meu Deus, Murilo, mas muita gente tem essa dor. Exato, por isso que no final do vídeo eu vou explicar para vocês se essa dor lombar sua vem ou não do intestino. Eu vou ensinar um ponto, vou ensinar uma estratégia para vocês descartarem isso. É óbvio que tem que aprender o contexto. Esse é um modelo, uma forma simples de explicar pelo modelo neurológico. Vou explicar agora por um modelo mais mecânico, mais muscular, mais facial. Facial é um tecido que envolve, né, os tecidos do corpo. O intestino, pessoal, ele está na parede abdominal, certo? Na sua barriga, ok? Essa musculatura da barriga, ela é responsável por estabilizar 80% da sua coluna lombar. E juntamente com isso, estabilizar também o seu quadril, certo? A estrutura do quadril. Então, se você tiver inflamações crônicas dos intestinos, tanto delgado quanto grosso, independente se for o glúten ou por outro alimento, você vai perder um pouco da estabilização do segmento lombar. Isso pode gerar não somente dor lombar, como dores um pouco mais altas na região do diafragma, tá? Depois eu vou explicar outra conexão, e também um pouco de instabilidade no quadril. Olha só, você pode ter, por exemplo, dor no quadril por conta disso? Claro, porque é instabilidade, há uma falta de segurança. Como se não bastasse, como eu falei no modelo neurológico anterior, da região lombar também saem os nervos que vão inervar os membros inferiores. Então, a musculatura da coxa, da perna, né? A pessoa que tem inflamação crônica do intestino grosso vai ter dor principalmente na parte lateral da perna. Aí você me pergunta por quê, Murilo? Porque nessa parte lateral da perna, a parte de fora da coxa, ali ficam pequenas bolinhas, pequenos gânglios do sistema linfático do intestino grosso. Dentro da formação do ser, da embriologia, lá quando você era só um pacotinho dentro da barriga da sua mãe, ali foi se desenvolvendo um sistema de defesa chamado sistema linfático. E ele se alojou, ele se acomodou na face lateral da perna, no caso do intestino grosso. Quase como se você estivesse com o joelho próximo do seu abdômen. Imagina como eu estou aqui, próximo ao abdômen. Ele se descolou, vamos dizer assim, e se agregou na face lateral da perna. Então, às vezes, você está lá com uma dor em toda a lateral da coxa só de palpar, e isso é sinal de inflamação de intestino grosso. Você está com dor lá na sacroiliaca, na base do sacro, na lombar baixa, e isso é do intestino grosso. São pontos ligados ao sistema linfático, ao sistema de defesa, ao sistema de cicatrização, em parte, né, do intestino grosso por uma inflamação ao glúten. Então eu dei uma relação mecânica, uma relação neurológica e já dei uma relação aqui meio que junto do modelo da parte vascular, do modelo fluídico e abordagens nesse sentido. Você vai ter também, pessoal, algumas relações que são dentro da parte diafragmática, do músculo diafragma, tá? Então, esse músculo que é o diafragma, tá? Esse músculo grandão que fica aqui assim que você faz a respiração. Quando você tem uma inflamação nas alças do intestino grosso, tá? Não sei se vocês estão vendo, mas eu vou me levantar. Ó. Esse músculo ele fica mais ou menos pegando uma linha aqui assim, né? As alças do intestino estão uma aqui e uma aqui, né? Os ângulos do intestino, desculpe, os ângulos do intestino grosso, um aqui e um aqui, e eles se apoiam no diafragma. Então imagine que você tem um músculo e ele está ancorado aqui de baixo. Se você inflamar esse intestino grosso, esse músculo, quando você respira, ele não vai conseguir fazer isso aqui, ó. Ele não vai fazer isso, ele vai fazer um movimento mais curto, mais limitado. Isso vai gerar dor em toda essa região que vai para a sua coluna.
principalmente nas costas, ok? Então, o paciente que tem inflamação crônica de intestino, o que ele mais tem em queixa é dor lombar. Mas ele pode ter queixas, como eu falei, na coxa, na perna, até mesmo no joelho, tá? Por quê, Murilo? Toda vez que afeta a inervação, pessoal, independente se é uma inervação motora, sensitiva, autonômica, ela vai alterar também a excitabilidade, o nível de excitabilidade do músculo, que é o tônus que a gente conhece. E esse tônus vai ficar flutuando, hora para mais, hora para menos. Não de forma patológica, doentia, como o médico muitas vezes ele relata, mas de uma forma mais branda, mais funcional, mais leve, mas vai atrapalhar. Eu mesmo já atendi crianças que com dor no joelho, na tuberosidade da tíbia, mais ou menos ali onde tem o tendãozinho depois da patela, que a causa era só inflamação do intestino grosso pelo glúten. Como era muito pequenininho, jovem, tinha 8 anos de idade, a gente só suspendeu o glúten por 30 dias e a conversa toda foi resolvida, tá? Gente, eu estou dando aqui conexões mais locais, mas vamos dar uma conexão ampla, por exemplo. Se você tem uma inflamação crônica de intestino grosso, talvez você não saiba, mas o intestino grosso tem um papel muito valioso em trazer a água de volta da alimentação. Então, você comeu, absorveu os alimentos, tomou bastante líquido, né? Essa água foi lá para o intestino grosso, lá ela entra de volta para o corpo, porque o corpo precisa daquela água para sair só os sólidos, vai ser o cocô sólido, ok? Se ele está inflamado, essa função de reabsorver os líquidos não acontece. Então, o equilíbrio do meio sanguíneo, a gente chama de ácido-base, mas o equilíbrio do meio do sangue vai estar prejudicado. Se você tem pouca água no seu sangue, você bebe pouco, consome pouca água, e o seu intestino reabsorve pouco, seus rins também se reabsorvem pouco, você vai ter um sangue muito ácido, um sangue muito impróprio à vida. Então acontece também uma repercussão sistêmica. E se o sangue está ácido, impróprio à vida, obviamente a cicatrização sua vai estar afetada. Então você pode estar lá, por exemplo, com dor nos ombros, trabalhou o dia inteiro, fez muito esforço, né? Mas não cicatrizou, porque o sangue não está adequado. E quem está sujando esse sangue é a inflamação do intestino grosso. Então, quando a gente abre um vídeo como esse e fala assim, Murilo, conta para mim que tipo de dor que esse corpo pode ter pela inflamação, pelo glúten. Cara, dor no corpo inteiro. Você pode ter todo tipo de dor. As conexões são inúmeras. Se você pegar a bioquímica, então, nossa, você vai longe com isso. Vai longe, longe demais. Mas eu resolvi fazer uma coisa mais prática para vocês. Então agora, na parte de como avaliar, eu vou explicar para vocês como que vocês podem ter uma suspeita se essa dor lombar de vocês, eu vou me ater somente à lombar, mas dá para aplicar para qualquer outro problema, né? Poderia ser para o joelho ou para o quadril, mas se essa dor lombar está ligada ou não ao glúten, beleza? E é muito, muito, muito simples. É claro, pessoal, que vocês não vão saber se essa inflamação do intestino ela é puramente do glúten. Pode ser do lácteo, pode ser de um parasita, pode ser de outras coisas. Mas a gente vai tentar dar uma dica para vocês entenderem como que o intestino está gerando essa dor. Beleza? Vou mostrar para vocês então agora na prática, para vocês palparem 2 pontos, tá? 2 pontos. Os dois estão ligados ao intestino. Um pouco mais ao intestino grosso, um pouco mais ao intestino delgado. E aí, palpando esses pontos, vocês vão executar movimentos junto com a coluna para ver se o sintoma alivia ou não. Mas eu vou fazer em prática. Vou mostrar primeiro para vocês os pontos, pessoal. Então, imagina aqui que aqui é minha barriga. Eu vou mostrar para vocês por cima para não ficar exposto no vídeo, tá? Mas aqui meu abdômen, certo? Vocês vão ter o umbigo. O meu umbigo está na altura mais ou menos desse botão da minha camiseta. Então, aqui está meu umbigo. Esse é o meu lado esquerdo, tá, pessoal? Então, do umbigo, vocês vão vir tudo para o lado esquerdo, tá? Quase no máximo do corpo, quase no máximo, tá? Fica ali uns poucos dedos, alinhado ao umbigo, ok? Daqui do umbigo, vocês vão palpar uns 3 dedos para baixo, ó. O umbigo vem todo para a lateral, não precisa vir até fora, ó. Eu tô quase acabando aqui minha cintura. Sou bem magrinho, né? Então, aqui assim. E desse ponto do umbigo, uns 3 dedos para baixo, mais ou menos nessa região aqui, próximo ao cinto, vocês vão perceber nesse ponto aqui assim, como se fosse um volume, que é onde tem a barriga de vocês. E aí com a mão, como se fosse uma conchinha, como eu estou fazendo aqui, quase um coraçãozinho, aproveita e dá um joinha no vídeo, né? dá um joinha ou um coraçãozinho no vídeo. Nessa região, vocês vão palpar como se fosse para dentro, ó, para dentro, ok? Percebe que eu estou aprofundando a minha mão? Para dentro. Vocês vão palpar aqui e vão ver, ó, como eu estou fazendo, sem medo, gente. Aqui minha barriga, eu estou palpando, ó, lá dentro. Se isso dói, poxa, Murilo, mal consigo palpar porque me incomoda. Esse é um ponto. Do outro lado para cá, esse é um pouco mais delicado. Do umbigo, pessoal, vocês vão ver que tem um osso aqui assim na lateral do quadril, que ele é bem saltado, ó. Meu quadril está bem aqui e ele é bem saltado. Vocês vão criar uma linha, tá vendo? Ó, tem uma linha, uma linha. Então, do umbigo
para esse osso do quadril. A gente chama de espinha ilíaca antero-superior, mas não importa. Esse osso do quadril. Daqui para cá tem uma linha. Vocês vão dividir essa linha em 3 fatias. Então divide lá, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, ok? Então, como se eu botasse os 3 dedos assim, ok? Entre o segundo quadrante e o terceiro quadrante, então esse quadrante de baixo e esse aqui, esquece esse aqui, tá? Entre esses dois, bem no meio vocês vão palpar. Aqui assim vai ter uma estrutura que às vezes é muito sensível, tá? Essa estrutura é uma válvula, uma mangueirinha, vamos falar assim, ligada ao intestino grosso. Então vocês vão apertar aqui. Pô, Murilo, realmente eu sinto dor aqui e aqui onde você falou. Gente, não é um palpar muito suave, é algo profundo, tá? E pode incomodar. Vocês vão palpar esses pontos e ver se eles doem. Se eles doem, vocês mantêm o contato nesse ponto, mantenha o ponto em contato e faça algum movimento com a coluna. Então, eu vou mostrar para vocês agora assim. Vamos supor que eu tenho dor lombar, que eu tenho dor nas costas. Eu me curvo lá desse jeito, eu me curvei, não sei se vocês conseguem ver, me curvei e senti dor lombar, uma dor. 0 a 10, um 5, por exemplo. Vou lá, aperto o ponto que eu falei, um deles, faço uma massagem, por exemplo, aperto um pouquinho e refaço. Opa, a dor sumiu. É um exemplo. Se isso acontecer, existe uma possível relação entre o seu intestino e a sua dor lombar. Murilo, quer dizer que é a causa primária? Não, gente, Deus me livre. Eu não tenho como ensinar diagnóstico para vocês de causa assim num vídeo de 15, 20 minutos. Não tem como. Mas eu quero que vocês entendam se a dor de vocês tem relação ou não com a dor abdominal. E vocês vão fazer com o mesmo ponto. Então, vão lá no ponto do lado esquerdo, segura com as 2 mãos e se curva. A dor sumiu. Seu intestino tem relação. Palpa do outro lado. A dor sumiu. Seu intestino tem relação. Eu quero que vocês entendam se existe a relação. Então, o objetivo é avaliar se existe conexão ou não, palpar esses pontos, sentir a palpação. A maioria das pessoas, meu amigo, minha amiga, nunca sequer palpou o próprio abdômen. Tá? E se vocês têm dúvida de fazer isso em pé ou sentado, como eu fiz, faz primeiro deitado ou pede para algum familiar palpar e vê se vocês sentem dor. Se isso acontecer, depois você faz o teste em pé, para você perceber se isso é normal ou não, tá bom? Se você é uma pessoa que consome muito pão, muito glúten, muita massa, provavelmente você vai sentir dor num desses 2 pontos. Aí varia muito de como for. Mesmo que você não tenha a manualidade que eu tenho para poder fazer essa palpação, por mais errado que você faça, se a dor nas costas mudar, às vezes aumenta, às vezes diminui, às vezes zera, se isso acontecer que existe conexão com a alimentação sua, que possivelmente seja pelo glúten, depende de quanto você se expõe. Mas, Murilo, serve a mesma coisa para quem tem inflamação com leite? Claro que sim, o intestino é o mesmo, né? Só que, como eu falei, em alguns pontos vai ser mais o delgado, em alguns pontos vai ser mais o grosso. Só que eu não tenho como explicar isso para vocês tão facilmente num videozinho desse, tá bom? Então, a técnica para vocês aprender essa técnica chamada de inibição, tá? Então, você palpa, inibe um ponto do intestino grosso. Esse ponto do lado direito a gente chama de seco, tá? E do lado esquerdo a gente chama de raiz do mesentério. Então, esses 2 pontos você palpa, inibe e testa, outro palpa, inibe e testa. Faz o teste e depois me responde aqui embaixo nos comentários se a dor no seu caso mudou, se você sentiu que aliviou ou não. Eu quero saber de você se aliviou ou não para a gente poder realmente fazer uma triagem da sua saúde. Espero que você entenda que isso é uma parte do diagnóstico, não é o diagnóstico, e que existem outras partes tão importantes quanto. Vou fazer assim mais além, gravo outros vídeos com outras relações para vocês. No mais, não esquece de curtir esse conteúdo, compartilhar com a família e se inscrever no canal. Tudo de bom para vocês!